quem manda em sua casa. Muitas pessoas me procuram, me telefonam e às vezes até me mandam e-mail através da internet, falando que o computador é do diabo. É interessante, as pessoas espiritualizam tudo, né? O computador é do diabo. Olha, irmão, no meu caso, o meu computador não é do diabo. O meu computador é meu mesmo. Foi eu que comprei na loja, foi eu que paguei, e eu creio que o seu também não é do diabo. O computador você pode usar ele com sabedoria, você pode usar ele para sua edificação. Eu, por exemplo, ontem recebi um e-mail de uma pessoa pedindo por socorro, pedindo oração, orientação, que ela estava desistindo da vida e pensando até em suicidar. Estava desgostosa da vida, estava desistindo de tudo. E através do e-mail nós pudemos aconselhar essa pessoa. Também através do Orkut eu recebi ontem de madrugada uma mensagem de um filho de um pastor que estava querendo sair da igreja. Então nós pudemos ali usar aquela ferramenta para aconselhar, para fazer citações da Bíblia. Enfim, eu vejo que o computador ele é uma grande bênção se nós usarmos como bênção. É lógico, se você pegar a faca que tem na tua casa e sair matando todo mundo, você vai usar a faca para maldição, mas você pode usar a faca para cortar um pepino, você pode cortar um pão, você pode cortar um cuscuz, pode usar a faca como bênção também. O computador é a mesma coisa. E na verdade, às vezes a gente proíbe os nossos filhos de usar o computador, de usar isso, usar aquilo. Eu creio que nós podemos dar uma liberdade vigiada, orientar que tipo de página na internet ele deve navegar, o que ele deve fazer para a edificação dele com o uso da internet. Enfim, eu até faço uma pergunta, aproveitando essa oportunidade. Será que nós estamos criando ou educando os nossos filhos? Porque a Bíblia nos orienta que nós devemos educar, porque criar a gente cria passarinho, a gente cria coelhinho, cachorro, cria animal. E filho a gente educa. E quando você educa um filho, não vejo problema nenhum de você educá-lo e ensiná-lo a usar um computador, usar um aparelho de som, usar uma televisão, desde que você eduque ele. A própria palavra diz em Provérbios 22:6, ensina, eduque a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer e envelhecer, ela não vai desviar desse caminho. Ou seja, se você educar o teu filho, ensinar ele a usar o computador para fazer pesquisa, para enriquecer o trabalho dele de escola, enfim, tanta coisa boa tem. Mas ele fica usando mensagem, conversando com as pessoas. Que mal há conversar com as pessoas? Desde que a conversa seja sadia, você pode orientá-lo e você pode estar instruindo ele, e é uma grande bênção, sim. Olha, se você for analisar o que está acontecendo aqui no Brasil, 60% da violência sexual no Brasil é com criança a partir de 6 meses e 40% são com adolescentes. Se você vê a estatística hoje, dos 180 milhões de habitantes, 22 milhões de crianças, ou seja, 12%, 22 milhões de crianças passam fome. E aí você fica colocando dificuldade no seu filho de usar computador. Meu Deus, se Deus está abençoando ele, abençoando a tua família de ter um computador. Não fica falando que computador é do diabo, televisão é do diabo, videogame é do diabo, tudo a pessoa fala que é do diabo. Não é bem assim. Deus colocou esse computador na sua casa para ser bênção, e você vai usá-lo para ser bênção. Uma vez Pitágoras disse, eduque os meninos e não será necessário castigar os homens de amanhã. É uma grande verdade. Se a gente formar as crianças, nós vamos transformar o mundo. Agora, como nós podemos transformar o mundo se nós não formamos a criança? E para formar a criança você tem que usar a tecnologia atual. Nós não estamos na idade da pedra, nós estamos num século em que nós podemos usufruir de grandes tecnologias. Você der para o seu filho um aparelho de som, um toca-CD, já não está usando mais isso, agora usa MP3, e enfim, cada época é uma época e você vai acompanhando tudo isso. Agora, como educadores, será que nós estamos ensinando os nossos filhos? Será que nós estamos fazendo aquilo que nós aprendemos na escola dominical, aquilo que nós aprendemos no culto, que é fazer o culto doméstico?
cantar com as crianças, louvar e adorar com as crianças, nossos filhos, a nossa família, fazer memorização de versículo bíblico com os nossos filhos, contar histórias da Bíblia para ele, fazer dramatização de histórias da Bíblia para ele poder entender as passagens da Bíblia, ter um período de oração com ele, fazer leitura bíblica com ele, bater papo com ele sobre as verdades eternas, falar quem é Deus, falar sobre o poder de Deus, as maravilhas de Deus. E você pode usar até a internet, o computador para fazer isso, porque hoje tem grandes materiais aí circulando que você pode usar como ilustração e até baixar pela internet muitos programas e histórias da Bíblia, e a própria Bíblia online você pode estar entusiasmando seu filho a estar lendo, já que ele gosta de computador. A própria palavra diz, Deuteronômio 6:7, que você tem que inculcar a palavra no seu filho, enfiar a palavra dentro da cabeça dele. A palavra diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás ou a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quer dizer, você pode usar muito bem o computador para que seu filho aprenda a palavra escrita de Deus. Tem jogos para ele memorizar versículos bíblicos. Conforme eu disse anteriormente, tem também a Bíblia online, tem programas que avisa a pessoa, assim que ela ligar o computador, qual é a leitura que ela tem que fazer no dia. Tem Bíblia falada, meu irmão. Enquanto seu filho está fazendo um trabalho de escola, ou mesmo ali brincando com um joguinho, tem a Bíblia falada. Ele pode ouvir a Bíblia falada em inglês, espanhol, tem em alemão, em português. Olha que coisa maravilhosa se nós usarmos a tecnologia para nosso crescimento espiritual. Antigamente, se você for estudar a Bíblia, antigamente ensinava-se a criança, por exemplo, a ter temor a Deus. Isso antigamente era algo comum no dia a dia. Ensinava uma criança a honrar papai e mamãe, ensinava uma criança a respeitar os mais velhos, ensinava o jovem a ser obediente, e também ensinava-se um treinamento prático. Basta ver a vida de José e Davi. Antigamente ensinava-se, o papai ensinava a profissão dele para o menino, e a mamãe ensinava a menina a fazer o serviço da casa. Você pode conferir isso em Provérbios 9, 10, Êxodo 20, 12, Levítico 19, 32, Provérbios 22, de 22 a 25. Tudo isso, se você ler a Bíblia, se for uma pessoa assídua a estudar a Bíblia, vai notar que existe um programa de educação para as crianças dentro da Bíblia. Educar criança é coisa fundamental, principalmente para nós que temos conhecimento da palavra escrita de Deus. Será que nós estamos orando com as crianças? Será que nossos filhos têm ouvido as nossas orações, as nossas petições? Eu vejo que nossos filhos têm que estar ligados, sim, com as Escrituras Sagradas e com os ensinamentos bíblicos. Nós devemos oferecer aos nossos filhos programação com valores cristãos, valores espirituais e morais. Nós temos que comprar para eles livros, temos que comprar CD de louvor, temos que comprar filmes evangélicos para ele, temos que facilitar para que ele fique ligado com as coisas de Deus, oferecer material para ele. Não adianta criticar que o menino está em frente ao videogame, que o menino está em frente à televisão, que está em frente à internet, se nós não oferecemos opções para ele. Nós podemos usar as mesmas ferramentas, porém, para a edificação dos nossos filhos. Nós sabemos e temos ouvido que sem treinamento não há aprendizagem. Sem aprendizagem não há ensino. Sem ensino não há mudança de comportamento. A própria palavra escrita de Deus diz em Mateus 19:14: deixar vir a mim os pequeninos, e não os pensais, pois dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. Ele não está dizendo: sai daqui, criança, não fique perto de mim. Ao contrário, ele quer que a criança fique perto dele. E nada melhor do que a criança estar próximo de Jesus, lendo um bom livro. Às vezes não precisa ser um livro cristão, pode ser uma boa leitura, porque o povo brasileiro não tem hábito de ler. E nós temos que criar leitores dentro de casa, oferecendo aos nossos filhos livros. As crianças conseguem ler mais de 300 livros no ano, se você comprar e oferecer a eles. Você tem que comprar CD de louvor. Tem pessoa que não tem um CD de louvor em casa. Filmes evangélicos, quantos filmes evangélicos tem? Desenho para criança e outros filmes também que aborda vários assuntos diferentes. Olha, falta-nos, na verdade, paciência para cuidar dos nossos filhos, para educar os nossos filhos. Às vezes a gente tem aquele conceito de que o pastor é que tem que educar os nossos filhos.
O professor de escola dominical é que tem que educar os nossos filhos. Negativo. A educação é individual. Quem tem que educar o seu filho é você e não o pastor. O pastor eduque os filhos dele. E o professor de escola dominical tem responsabilidade com a família dele. Está certo que eles estão na igreja para trazer uma orientação, para trazer uma palavra de apoio, mas nós é que ficamos maior parte do tempo com os nossos filhos. No Salmo 127:3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Nós temos responsabilidade em educar os nossos filhos para a honra e glória de Deus. Mateus 18, Jesus Cristo diz bem claro, não quer que nós desprezemos nenhuma criança, está no versículo 10, e que a gente não perca essas crianças, está no versículo 14 de Mateus 18. E no versículo 16, no versículo 6, ele diz que nós não devemos perder nenhuma dessas crianças pela fé que eles têm em Cristo Jesus. Ou seja, se uma criança perder a fé em Cristo Jesus, o Senhor Jesus orienta em Mateus 18 que nós temos que amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Ou seja, ele valoriza a educação da criança. Jesus sempre valorizou o ensino. Se você estudar em Mateus, Marcos, Lucas e João a vida de Jesus, você vai ver que ele sempre foi a favor do ensino. E 1 Timóteo, se você puder conferir na tua Bíblia, 1 Timóteo 5:8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, infiel é igual ao incrédulo. Então, esse tipo de pessoa não vai herdar o reino de Deus. Uma vez eu me lembro que eu estive no meu cardiologista e ele me perguntou o motivo da minha visita lá. E eu disse que eu estava com dor no peito, que toda vez que eu caminhava, doía muito o meu peito. Então, ele fez alguns testes ergométricos e alguns outros testes ali no consultório dele. E ele perguntou: você ainda está com dor? E eu disse: sim, ainda dói meu peito, mas eu preciso ir embora, outro dia eu volto aqui, que eu tenho que buscar minha filha na escola. Ele falou: não vou deixar você sair do consultório, eu não posso deixar você sair daqui com dor. E o mesmo eu quero dizer para você, eu não posso permitir que você ouça esse CD e fique do mesmo jeito, que continue do mesmo jeito. A minha intenção é que você ouça o CD e tenha uma vida melhor diante da educação dos seus filhos, tenha uma vida melhor na influência da mídia na sua vida, que a intenção desse CD é mostrar para você que há uma influência da mídia no meio do povo de Deus e que muitas pessoas, na verdade, não têm como Cristo mandando em sua casa. Ao contrário, quem está mandando na casa de muito crente, de muito evangélico, é a mídia, é a televisão, é a música do mundo, enfim, é páginas na internet com pornografia, é conversas que não agradam o coração de Deus através do cult, do Messenger. Eu quero dizer que tudo que nós falarmos nesse CD é para nos alertarmos a ter uma vida santa diante de Deus. Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Se você observar a criança de uma maneira geral, o que ela passa a maior parte do tempo fazendo? É brincando. O que ela faz é brincar o tempo todo. E nós também, adultos, nós sempre brincamos também. Se você for analisar, os brinquedos, eles são transmissor de cultura. De 50 anos para cá, se você vê, mudou muita coisa. Antigamente a gente empinava pipa, a gente brincava de carrinho de rolemã. Se você faz parte dos anos 80 e 90, você deve lembrar, nós tínhamos curso de datilografia, você lembra disso? Das provas na escola, quando era rodada em mimeógrafo, que usava papel estêncil, que cheirava álcool. Quando nós falávamos no dia do nosso aniversário na escola, todo mundo jogava ovo na cabeça da gente, a gente dançava lambada do Sidney Magal, nós gostávamos dos Blitz, Minudos, New Kids, assistíamos na TV Barrados no Baile, Vovô e Eu, Passe e Repassa, Programa Livre, Viva a Noite, Clube da Criança, Milkshake, Chapolin, Chaves. Você lembra dessas coisas, você que é dos anos 80, 90? Nós brincávamos de pula-cela, gato-mia. Tinha uma brincadeira que falava assim: unidunité, salame minguê, o sorvete colorido, o escolhido foi você.
Nós pulávamos corda, conforme eu disse anteriormente, rodava peão, empinava pipa, né? Ou maranhão, conforme cada região chama, passava anel, brincava de queimada, brincava de bambolê, tobogó, stop, esconde-esconde, soltava bombinha, balão biribinha, aqueles balãozinho pequenininho que tinha uma mechinha pequenininha, brincava de estilingue, rodava pneu, carrinho de rolemã, salada mista. Lembra quando a gente brincava de salada mista e a gente torcia para ganhar um beijo da pessoa que a gente gostava? Nós fazíamos a brincadeira do copo e da caneta e depois ficávamos morrendo de medo, não conseguia nem dormir direito. Tínhamos medo da loira do banheiro da escola, ficávamos com muito medo quando assistimos Sexta-feira 13. As meninas brincavam com boneca da Suzy, Barba, Moranguinho. Os meninos brincavam com o He-Man, Comando em Ação. Já o novo tipo de brinquedo, quem pensa através dos novos brinquedos não é a criança, é o estranho que pensa. O brinquedo não é feito segundo o ponto de vista da criança. Quem faz é o artista. O artista coloca o caráter e o pensar dele. Ele cria imagens que muitas vezes ofendem a santidade de Deus. Muitos brinquedos constituem vínculos espirituais e você sabe disso. São brinquedos transmissores da cultura do ocultismo. E se a especialidade do diabo é iludir, enganar, disfarçar com aparência enganosa, todo cuidado é pouco. Nós temos que tomar cuidado com os brinquedos que compramos para os nossos filhos, temos que tomar cuidado com as coisas que nós colocamos dentro de casa para os nossos filhos e para nós também. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a palavra escrita de Deus diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes as pessoas me procuram no final do culto e me perguntam: missionário, videogame é de Deus? Olha, eu vejo quanta coisa maravilhosa que nós podemos usar para a honra e glória de Deus, inclusive o videogame. Eu não sei por que as pessoas têm essa mania, isso é de Deus, isso não é de Deus, fica espiritualizando tudo. Faz-me lembrar uma mulher na igreja que ela espiritualizava tudo. E ela chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu estou ouvindo vozes, eu fico ouvindo vozes. E o pastor perguntou para ela: mas você ouve nitidamente vozes? Ouço. São essas pessoas na igreja que espiritualiza tudo, vai vendo. E ela disse para o pastor: eu ouço nitidamente, mas você ouve assim, alto ou baixo? Eu ouço baixinho, às vezes eu ouço alto, eu ouço vozes falando comigo. E o pastor perguntou para ela: e quando você ouve voz? Quando eu atendo o telefone. É mole um negócio desse? Quando atende o telefone, quer dizer, a pessoa espiritualiza tudo e acaba confundindo as coisas. O videogame é algo bastante saudável, desde que você saiba escolher os jogos para o teu filho, desde que você saiba escolher na hora de comprar. A história de videogame, muitas pessoas não conhecem a origem do videogame. Na verdade, quando estavam preparando os soldados para lutar no Vietnã, esses soldados não estavam preparados para matar pessoas. Agora, o que eles fizeram? No Pentágono, eles criaram um videogame, um jogo de videogame, para estimular esses soldados a matar as pessoas no Vietnã. E o que ocorreu? Ao criar no Pentágono esse jogo, os soldados ficaram altamente preparados para matar e, de fato, morreu mais pessoas na Guerra do Vietnã do que na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o que acontece? Esses videogames acabaram entrando dentro da nossa casa. E nós sabemos que tem muitos jogos de videogame assassino que estimulam o nosso filho a matar, a ser violento. Por que isso ocorre? Porque a criança imita a imagem, o medo. Em seu cérebro, ela grava muito mais uma imagem do que 1000 palavras. Mas isso não significa que todo jogo de videogame não presta. As pessoas têm mania de dizer assim: eu tenho um videogame em casa, eu vou jogar fora. Mas você vai jogar fora, dá para mim então. Quando eu estiver na sua igreja, você põe no correio, manda para mim, porque eu jogo videogame com a minha filha. Agora, é lógico que quando eu vou comprar um jogo, eu leio a orientação do jogo, a saúde, a nomenclatura do jogo. Eu vejo qual é a censura,
quantos anos, a finalidade daquele jogo. E tem muito jogo bom. Tem futebol, tem esporte, tem muitos jogos bons. O problema não está no equipamento videogame, está no que você enfia nele. O problema não está no aparelho de som do seu filho, está no tipo de som que ele vai ouvir. O problema não está na televisão, está no tipo do programa que você vai assistir. Então você pode usar sim o videogame para a honra e glória de Deus. É só escolher bons jogos e impedir que aqueles jogos assassinos, que fica mostrando vulto, que fica mostrando o diabo, ensinando seu filho a matar, entre na sua casa. É só não entrar, você coloca coisas saudáveis. Amém? Eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. E se o diabo, presta bem atenção, já que nós estamos falando do inimigo, vamos assim classificar o diabo. Se o diabo pode se disfarçar em anjo de luz, por que ele não pode se disfarçar num brinquedo, num videogame, numa música, num desenho animado, num filme, numa revista? Ou por que ele não pode? A própria Bíblia diz, 2 Coríntios 11, versículo 14. Eu vou repetir bem devagarzinho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, amado, pessoas que não servem a Deus e não são comprometidas com a palavra escrita de Deus, estão fazendo brinquedos para os nossos filhos. É o efeito a partir do universo do adulto para o universo infantil. O ímpio coloca suas frustrações nos brinquedos e desenhos, porque são feitos por adultos. Quem faz hoje o brinquedo, os games, os programas de TV, os desenhos animados que nossos filhos assistem, não são pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Quem são essas pessoas? Nós conhecemos elas? É um ímpio, pessoas que não servem a Deus, homossexuais, pedófilos, psicopata social, pessoas que são comprometidas, que não são comprometidas com a palavra. E eles vão enfiando qualquer coisa. Não significa que nós somos obrigados a comer esse tipo de material, absorver esse tipo de material. Quando nós vamos comprar alguma coisa, um jogo, um videogame, um vídeo, ou até mesmo um louvor, um CD de louvor, nós temos que fazer 3 perguntas básicas. São 3 perguntas básicas. Essas não são nem palavras minhas, é de um pastor que eu estive numa ministração que falava também da influência da mídia no meio do povo de Deus. Ele disse uma coisa interessante. Devemos fazer 3 perguntas. De onde vem? A origem. Qual é o teu nome? A identidade. E a que vieste? Qual o propósito daquele brinquedo, daquele objeto? Olha, meu irmão, eu sei que essa mensagem, como outras mensagens que eu tenho gravado, ela tem sido ouvida em vários lugares. Eu recebi notícia pela internet recentemente que tem uma mensagem que eu gravei, Ame seu pastor, o anjo da igreja, que é ouvido muito na Ásia. Eu já ouvi testemunho de pessoas que ouviram essa mensagem sobre a influência da mídia, e mesmo o meu primeiro CD que eu gravei sobre televisão babá eletrônica é ouvido nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda e principalmente no Japão. Eu quero que você preste atenção, você que está aí em outro país, quer seja você brasileiro ou não, eu quero que você preste atenção à influência que tem a televisão nos dias de hoje. O diabo, na verdade, ele está tentando nos colocar numa posição confortável, posição de conformista, consumista. Então, a TV, infelizmente, tem doutrinado a sociedade hoje. A TV tem gerado no crente resultados negativos. Basta ver que muitos programas que estamos assistindo hoje não estão em conformidade com a palavra escrita de Deus e não nos ajuda a ter comunhão com Deus. Agora, é lógico que eu quero ser transparente com você naquilo que estou falando. Não é pelo fato de querer que você compre apenas esse CD, mas é ensiná-lo alguma coisa que possa mudar a sua vida, mudar o seu comportamento diante de Deus. Eu não sou inimigo da televisão. Tem pessoas que às vezes nos anunciam numa rádio ou mesmo em programa de televisão que eu já gravei, dizendo que a gente é inimigo número 1 da televisão. Pelo contrário, irmão, eu tenho televisão em casa, tenho TV a cabo e tenho mais de 140 canais de televisão em casa. Apenas nós aprendemos ao longo do tempo com Deus
a usar a televisão com sabedoria. Eu não sou inimigo da televisão, mas sou a favor de usar a televisão com sabedoria, pois muitos programas estão ferindo a lei divina. Não sou o grande condutor da verdade. Missionário Ripari nunca foi o grande condutor da verdade. A palavra é superior ao homem e à denominação. Você ficará fortalecido com o que falaremos nesse CD. Você será edificado. Essa é a nossa intenção. Não é criticar, não é apenas ficar criticando, mas elevar o crente ao padrão de Deus. A televisão nunca vai mudar enquanto não mudar o coração de quem faz televisão. A televisão sempre vai ser do jeito que é. Não adianta ficar falando mal desta emissora ou daquela emissora. É porque eles passam filme satânico, porque passa novela com mulher pelada, porque não sei o quê. Olha, eu só não entendo, sendo você conhecedor da palavra escrita de Deus, o que está fazendo em frente à televisão assistindo esse tipo de programa. Você pode mudar o canal. Agora, eles, para deixar de passar o que passa, vai ter que mudar o coração deles. Enquanto isso não acontece, eles não estão errados de fazer o que faz. É o trabalho deles, eles só sabem fazer isso e é isso que está no coração deles. Então não adianta criticar essa ou aquela emissora. Nós é que temos que tomar uma posição. Existe uma palavra chamada boicote. É só você boicotar e separar aquilo que é bom e pôr na sua casa o que é bom. Nós, na verdade, buscamos alegria na televisão. Se você vê, tem crente que falta nos cultos, alegando que está cansado, e ele está buscando alegria, prazer através da televisão. Agora, o Salmo 37, do versículo 4 ao 5, diz: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, confie nele de todo o coração, e Ele fará o que for necessário. Ou seja, se nós formos ver bem, tem crente faltando no culto durante a semana para poder assistir televisão. Por quê? Porque ele gosta de ir no culto só de domingo, mas Deus não procura domingueiro. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade todos os dias, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano. Ou seja, tem pessoas que ficam em casa assistindo novela das 5, das 6, das 7, das 8 e não lê um versículo da palavra de Deus. E nós sabemos que as novelas estão influenciando nossas crianças e principalmente a família evangélica. Cenas de possessão é o que tem na novela, sexo entre mulheres, relacionamento amoroso entre homens, homens vestidos de mulher, teoria da reencarnação, espiritismo e bruxaria, tudo isso numa só novela. Você consegue ver tudo isso numa só novela. O Salmo 101 e versículo 3 diz, Salmo capítulo 101, versículo 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. O que será que você está colocando diante dos seus olhos hoje? Você que é salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Você sabe que Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado bênção, Deus tem nos dado livramento. E o Salmo 116, versículo 12, Salmo 116, versículo 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Quer dizer, nós temos tempo para assistir novela, temos tempo para assistir filme, temos tempo para ficar em frente a um videogame, temos tempo para ficar 4, 5 horas em frente ao computador e não temos tempo para ler a Bíblia, ouvir o louvor, conversar com os nossos filhos, passear com a nossa esposa, levar nosso filho no shopping, ir no cinema com a nossa família, ir pescar, ir na praia. Quer dizer, nós estamos sendo escravo da mídia. Eu não estou condenando a mídia, mas quando ela é usada nesse sentido, nós passamos a ser escravos, nós damos legalidade. O demônio precisa de legalidade para agir. E o que dá legalidade, nós sabemos que é o pecado. Há pecados que dão legalidade para prender as pessoas. Tem programas na televisão que estão cegando as pessoas com o espírito do engano. Mas nós sabemos que santidade confronta demônios. Nós sabemos que santidade confronta demônios. Entenda, meu irmão, que santidade confronta demônios, sim. Podemos ser guerreiros do Senhor. Deus nos pode enviar a qualquer momento, mas como que Ele vai nos enviar em pecado se nós temos brecha?
O guerreiro tem que ir para a batalha sem brecha. Temos que guerrear contra tudo aquilo que o diabo tenta fazer contra a nossa família. Se você abrir o Salmo 1, segura aí no Salmo capítulo 1, eu vou ler algo precioso para você. Mas antes eu quero te dizer uma coisa. Segundo pesquisa, no Brasil, as pessoas têm hábito de assistir 4 horas de televisão por dia, 28 horas por semana, 1.460 por ano. E enquanto essa pessoa fica esse tempo em frente à televisão, ela vê 1.768 piadas de sexo, 7.446 cenas de nudez. A própria ONU, Organização das Nações Unidas, veio aqui em agosto. ONU, Organização das Nações Unidas. Ela veio aqui em agosto no Brasil, em 1998, fazendo uma pesquisa em cima dos desenhos animados que passa na nossa televisão brasileira. E ela percebeu que a Bandeirantes e a TV Record lideram os homicídios em seus desenhos animados e que a TV Globo vence em lesões corporais. E que na TV brasileira é mostrado através dos desenhos animados 32 crimes por hora. 32 crimes por hora. São 1.432 crimes por semana, meu irmão. Ou seja, o percentual é de 30% de homicídio, 57% lesão corporal, 6% furto, 4% roubo e 3% outros. Ou seja, essa pesquisa foi publicada na Folha de São Paulo. E no Salmo 1, que eu pedi para você abrir, caso você tenha aí oportunidade, o versículo 1 é claro em nos dizer, em nos ensinar: bem-aventurado, feliz, alegre, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Escarnecedores são pessoas que zombam de Deus. Mas, missionário, repare, eu não sento à roda dos escarnecedores. Eu, quando chego do trabalho, a caminho de casa, eu não paro num bar para beber, para ler revista pornográfica com os meus amigos, eu não paro na rua, eu não fico contando piada suja, eu não fico fumando, eu não fico bebendo. Mas você chega em casa, liga a televisão, num programa em não conformidade com a palavra de Deus, que desagrada o coração de Deus, que entristece o Espírito Santo que está dentro de você, é a mesma coisa, você está na roda dos escarnecedores. Você está chamando pessoas dentro da sua casa que estão zombando de Deus através da televisão. Agora, antes você bebia, porque cada um tinha uma área de pecado. Antes você fumava, mas antes também você assistia televisão. Ou seja, você diz em 2 Coríntios 5,17, conforme fala a Escritura: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então Cristo vive em você. Você bebia, não bebe mais. Você fumava, não fuma mais. Agora você é uma nova criatura. Só que antes você assistia determinados programas de televisão. Na segunda você assistia aquele programa, na terça aquele outro, na quarta aquele outro, na quinta aquele outro, e assim sucessivamente. Só que hoje você continua assistindo os mesmos programas. Eu pergunto a você, tem certeza que você é salvo? Porque se você é salvo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Você deixou a bebida, deixou o fumo, deixou de mexer com a mulher dos outros, deixou de dar cheque sem fundo, deixou de roubar e deixou também certos programas de televisão que te fazia pecar. É a mesma coisa, irmão. Não adianta você falar assim: olha, eu tenho um amigo meu na igreja que ele vive mexendo com a mulher dos outros, vive em pecado. E você dá uma de puritano, uma de santo, chega em casa e vai assistir um filme pornográfico. Ele está em pecado, que mexe com a mulher dos outros, e você também está em pecado, que você está assistindo um filme pornográfico. É a mesma coisa. Você, por exemplo, deixaria, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer, você deixaria, por exemplo, um homicida, um estrupador, um homossexual, um pedófilo, uma prostituta, um louco moral entrar na sala da tua casa e ficar com seus filhos horas e horas ali? Lógico que não. Eu sei que você não deixaria. Só que eles estão entrando através de um aparelho chamado televisão. Ah, missionário, então eu vou pegar a televisão, tacar fogo nela, vou arrebentar com ela, jogar fora. Se for fazer isso, você telefona para mim, eu mando buscar a sua televisão. Porque aí eu posso colocar uma no banheiro, posso colocar uma televisão no quarto de casa. Eu não tenho problema com televisão. Eu posso colocar a televisão na cozinha, em cima do fogão. Aí quanto mais televisão eu ganhar, mais televisão eu encho minha casa. Olha, meu irmão, não é o problema do aparelho televisão, é o que você vai assistir nele.
Em casa, conforme te disse, eu tenho televisão, mas nós assistimos programas que agradam o coração de Deus e que não nos force a pecar. Nós não damos legalidade. E às vezes, mesmo assim, nós pecamos por uma questão de distração ou outra, mas nós nos policiamos. Olha, uma pesquisa americana feita em março do ano de 2002. Veja só, essa pesquisa foi feita em março de 2002, uma pesquisa americana. Olha o resultado dessa pesquisa. TV induz a agressividade, dizem cientistas. É necessário reduzir a 1 hora diária o tempo gasto por adolescentes diante da TV. Do contrário, o risco de que jovens entre 16 e 22 anos, jovens entre 16 e 22 anos, desenvolvam comportamento violento ou mesmo criminoso pode triplicar. Comportamento criminoso pode triplicar se pessoas usarem televisão mais de 1 hora diária. Eu tenho esse hábito em casa de poder fazer com que minha filha assista não mais do que 1 hora de televisão por dia. Eu quero até pedir perdão a você se às vezes a gente gagueja, que erra, mas nós não vamos voltar para corrigir essa gravação, porque eu quero ser bem natural com você. Eu quero dizer que a minha filha, nós temos um cronômetro em casa que a gente controla o uso da televisão. Ela assiste sim 1 hora de televisão por dia, navega na internet 1 hora por dia, não mais que isso. Por quê? Porque ela tem que estudar, ela tem que ler Bíblia, ela tem que ouvir louvor, ela tem louvor, nós compramos uma grande quantidade de louvor para ela. Ela tem que ir ao cinema, ela tem que ter uma vida social. O próprio Deus é a favor da vida social. Tanto é que Deus nunca viveu só. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando ele fez Adão e Eva, ele diz: crescei e multiplicai. Então Deus é a favor de vivermos em comunidade. Então a menina não pode ficar em casa com 14 anos, a mais nova, ficar lá em frente à televisão. Tem pai que faz isso. Por quê? Porque é cômodo para ele jogar bola, para ele ficar passando pretinho no carro, para ele conversar com os amigos na esquina, para ele ir pescar, ficar 3, 4, 5 dias ou 1 mês fora. É prático para ele. Às vezes a mãe está fazendo alguma coisa, o filho vem, mãe, querendo uma atenção, porque a criança fica estressada. E ela fala: sai daqui, vai para lá, vai assistir televisão. E não vê o que o filho está assistindo, não vê o que o filho está navegando na internet, não vê o que o filho está jogando no videogame. Quer dizer, eu acho que nós temos que dar atenção para os nossos filhos e prestar muita atenção naquilo que eles estão assistindo, vendo, para que a mídia não tenha uma influência negativa, mas para que a mídia tenha uma influência positiva dentro de casa. Veja que hoje o brasileiro é um refém da bandidagem. Esse dado que eu vou passar para você pode te surpreender, meu irmão. Eu sei que nós estamos vivendo uma época de muita violência, nós estamos exatamente no mês de julho de 2006, e existe uma onda de violência no nosso país chamado Brasil, como no mundo inteiro, né? Mas tem informações que a televisão não te dá e você acaba não sabendo. Nós brasileiros somos refém da bandidagem. A agressividade está focada muito mais nas nossas relações sociais normais do que no inimigo, como normalmente é visto, no inimigo comum. Embora não seja assim que a mídia tem mostrado, mas de todos os crimes, olha só que absurdo que você vai ouvir, meu irmão. De todos os crimes de homicídio que são praticados no Brasil, 5% são praticados por ladrões, bandidos que querem roubar. 5% só pelo bandido comum, 10% é pela polícia. E 85% são pessoas comuns, vizinho, crimes passionais, crimes de trânsito, é o chamado microviolência. Ou seja, se nós não educarmos os nossos filhos, educarmos a nossa família, nós vamos cometer
crimes dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente olha a mídia, a televisão e acha que tudo é bandido. Não, é o bandido, é o bandido. E muitas coisas estão acontecendo dentro do lar, dentro do lar. É pai estrupando filho, é mãe espancando marido, é marido matando esposa, é filho matando pai e mãe a paulada. Quer dizer, nós sabemos, nós acompanhamos a mídia e as coisas acontecem dentro da nossa casa. Uma vez passou uma novela na Rede Globo de televisão, Suave Veneno, e me chamou a atenção o galã dessa novela, chamado Cadu. Ele deu uma entrevista para um jornal chamado Notícias Populares e foi publicado numa sexta-feira, dia 1 de outubro de 1999. Perguntaram para ele: seu Cadu, o senhor tem filhos? Ele disse: lógico, eu tenho 3 filhos. E seus filhos assistem televisão? Ele disse: não, uma coisinha ou outra, um desenho ou outro, mas ficar assistindo assim televisão direto, não. E o repórter perguntou: mas por que eles não ficam assistindo televisão? Se o senhor trabalha numa emissora de televisão. E o Cadu disse: porque a televisão traz mensagens ruins, a televisão faz mal para as crianças, a televisão interfere negativamente na formação de uma pessoa. Aí o repórter perguntou: o senhor não tem medo, porque nós vamos publicar essa matéria, o senhor não tem medo das represálias dos caciques da Globo? Ele diz: não interessa se eu sou contratado da Globo. Antes de eu ser um profissional, eu sou um cidadão. Na minha casa, quem manda sou eu. É a pergunta que eu volto a fazer, que é o título desse CD. Quem é que manda na sua casa? Será que é o Senhor Jesus quem manda na sua casa, já que você diz ser evangélico, já que você diz ser lavado pelo sangue de Jesus, já que você diz que lê Bíblia, já que você diz que frequenta o culto, frequenta a escola dominical, que está em cima da palavra de Deus, que tudo na sua vida é baseado pela palavra de Deus? Será que quem manda na sua casa é o Senhor Jesus? Será que você é obediente à palavra escrita de Deus? Quem é que reina na tua casa? Quem é que reina no teu bairro? Quem é que reina na tua cidade? Quem é que reina no teu estado? Quem é que reina no teu país? A Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas nós sabemos que o nosso Deus não é o Deus dessa nação. Nós temos 180 milhões de habitantes e, na verdade, só 22% de 35 a 40 milhões são evangélicos. O restante adora outro tipo de Deus. Enquanto você está sentado assistindo televisão, assistindo novela das 5, das 6, das 7, das 8, você poderia estar evangelizando, você poderia estar fazendo um trabalho no hospital, que está precisando de muita gente lá para poder aconselhar, orar com as pessoas. Você podia estar no manicômio, você podia estar no presídio, podia estar no asilo, você podia estar no leprosário, tem um leprosário, tem vários leprosários, e você não vê as pessoas ali falando do amor de Cristo. Está todo mundo tranquilo na sua casa, assistindo televisão. Os apóstolos, para fazer com que chegasse essa escritura até nós, morreram decapitados, tiveram mortes cruéis. E nós, crentes evangélicos, estamos morrendo sentados, tirando caca de nariz, comendo com pipoca, assistindo televisão e morrendo na sala da nossa casa com a maior tranquilidade, sem se preocupar em divulgar a palavra escrita de Deus. Olha, dependendo do que você coloca dentro da tua casa, é maldição pura. A Bíblia diz em Deuteronômio 7:26, Deuteronômio 7:26, não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejais amaldiçoados semelhante a ela. De toda detestarás, de toda abominarás, pois é amaldiçoada. É a palavra escrita de Deus. Eu vou repetir: não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não sejais amaldiçoados semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Irmão, tem pessoas que eu vou muito na casa de crente tomar um chazinho, bater um papo, que eu não vejo música evangélica na casa dessas pessoas. Eu vejo todo tipo de música. Eu vejo música desse cantor, daquele cantor, música popular brasileira, samba. Olha, eu já vi, irmão, irmã que tinha cargo dentro da igreja, eu já vi ela limpando a casa. Ela não viu que eu estava olhando, mas depois ela desligou o som. Eu peguei ela de soquetão quando cheguei na casa, que o filho dela me levou, e ela estava lá limpando a casa com o rádio ligado,
nessas músicas aí do mundo. E sambando e pulando lá, irmão. Ela não tem uma música evangélica dentro da casa dela. E diz ser evangélica. Ó, você quer ver uma coisa? A fidelidade. Se você for na casa do estrupador, o que você vai achar lá? Você vai achar corda, você vai achar faca, você vai achar todo instrumento para que ele possa trabalhar dentro da área que ele trabalha como estrupador. Se for na casa do bandido, você vai encontrar revólver, você vai encontrar bala, você vai, dependendo do bandido, se for sofisticado, você vai encontrar granada, metralhadora. Se você for na casa do espírita, eu falo porque eu fui 35 anos espírita, você vai achar patuá, arruda, sal grosso, vela de 7 dias. Não era para encontrar na casa do crente CD de louvor, Bíblia, livros evangélicos, filmes evangélicos, quadros com dizeres evangélicos, mas você não encontra. E, na verdade, a música diabólica, ela gera nas pessoas imoralidade, rebelião, feitiçaria. E nós devemos ter dentro da nossa casa só louvor. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Está no Salmo 22, 3. Deus habita no meio dos louvores. O que é louvor? É contar e recontar. E o que é louvando? Louvando é quando você está glorificando, elogiando e exaltando o nome do Senhor. E o que acontece com um adorador, uma pessoa que ouve somente louvor? Ele atrai a presença de Deus, atrai a manifestação do poder do Espírito Santo e é uma pessoa que tem paz, uma pessoa que está de bem com a vida. Então nós temos dentro da igreja muita gente perturbada, gente que diz assim, quando eu durmo eu vejo vulto, eu ouço voz, lógico, fica ouvindo música do mundo e não se apega a louvores. Tem gente, meu irmão, que mete o pau, presta bem atenção, mete o pau no DJ Alpiste, Oficina G3, ao Cubo. Eu acho um absurdo isso. Você já foi num show do DJ Alpiste? Já foi num show do Ao Cubo? Já foi num show da Oficina G3 para julgar e falar essas besteiras? Pessoas que dizem, eu não gosto de rap, eu não gosto de rock, eu não gosto desse tipo de música. Acaba nem comprando para o filho acaba comprando outro tipo de CD. Olha, eu fui em 2 shows do DJ Alpiste. Um deles eu vi 31 jovens aceitar Jesus. No outro eu vi 60 jovens aceitar o Senhor Jesus. Através do rap, ele fala do amor de Cristo. Você já abraçou DJ Alpiste? Já abraçou esse pessoal da Oficina G3, do Ao Cubo? Eles cheiram espírito, não cheiram carne. São pessoas usadas por Deus para propagar o evangelho naquela linguagem. Por exemplo, você iria pregar no morro? Você iria fazer um show lá no morro, na favela? Eles têm cacife para isso, que eles têm chamado ministerial, esse linguajar deles, esse tipo de música, eles entram nesses lugares, em qualquer outro lugar. Mas não, se vem na cidade grande, ou se vem numa igreja que se diz ser tão avivada, tão cheia do Espírito Santo, ficam criticando, ficam pelas costas falando que absurdo. Absurdo o quê? Se eu fui no show da Oficina G3 e vi mais de 120 jovens no meio de 1000 pessoas que estavam naquele show, e eu estava no meio lá, vi mais de 120 jovens aceitar Jesus. E eu soube daquele pastor que promoveu aquele show e que foi criticado por outras igrejas, que muitos daqueles jovens voltaram para a igreja no culto seguinte para continuar nos caminhos do Senhor. E DJ Alpiste, Ao Cubo, Oficina G3, que foram usados para divulgar o evangelho. Sabe, critica, não, porque esse tipo de som não entra em casa, mas entra pornografia. Eu conheço, irmão, pessoas que fumam maconha, meu irmão, dentro de casa e congrega na igreja. Quer dizer, o pai, nos olhos do pai, ele não está vendo que entra droga dentro de casa e ele não compra um CD para o filho. Não era melhor comprar um CD que agrada o coração do seu filho? Pelo menos ele está lá entretido, ouvindo louvor, e Deus habita no meio dos louvor, vai libertá-lo da droga, porque essas músicas de rap falam muito sobre aborto, sobre droga, e seu filho vai entendendo que esse não é o caminho. Através das músicas ele vai entender que o caminho é Jesus. Então, olha, você tem que se libertar, sabe? Você tem que
abrir mais essa cabeça, sabe? Às vezes tem papai que não compra um CD pro filho alegando que é rock, que é isso, que é aquilo, e fica lá na sala assistindo filmes horas de madrugada que só Deus sabe, que nem Deus está lá na sala, e você sabe muito bem disso. Sem falar que no armário do crente é uma fartura, né? Farta tudo. Não tem arroz, não tem feijão, não tem alho. E João 15,7 diz: olha, se a minha palavra estiver em você, se eu estiver em você e a minha palavra em você, você pode pedir o que você quiser que eu te dou. Não, ele fica assistindo televisão, não lê Bíblia, Deus não está nele, ele não ora. Quando ele ora assistindo televisão. Ele está assistindo televisão, aí faz plim, plim, dá um intervalo, ele começa a orar na sala com a televisão ligada. E Mateus 6,6 diz que você tem que orar em outro lugar. No aposento da sua casa, fechar a porta, em secreto, orar, buscar a Deus, e Ele vê o que está oculto no teu coração e vai responder a você, vai atender o anseio do teu coração. Então, você tem que ir no lugar, você tem uma sala de televisão, você tem que ter uma sala de oração. Não, ele ora enquanto assiste televisão, ele não tem o que comer. Tem crente que você der um copo de requeijão para ele e passa no rosto pensando que é Nívea. Não come um bom alimento, é ovo, é miojo. Não sou contra ovo e miojo, mas comer ovo e miojo a vida toda, meu irmão. E dizer que é crente lavado pelo sangue de Jesus, ter o bujão de gás virado ao contrário para render, para poder sair mais gás. Então isso não é bom testemunho, não. O marido chega tarde do trabalho, fica 8 horas ralando. Ah, meu marido não é crente, sabe, irmão? E ele chega do trabalho cansado, pega a mulher lá com um bob na cabeça, com aquele cabelo encardido, cheirando óleo de peixe vencido. Quer dizer, a mulher não se arruma, não desliga a televisão, porque ele chega na casa, ela está assistindo novela, a comida está fria, as crianças estão na rua suja, parece uns porquinhos. Quer dizer, por que a mulher não dá banho na criança? Não é que eu quero, a Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica o seu lar, dá banho nas crianças, põe as crianças ali no portão para esperar o papai, você fica bem limpinha, vestidinha, faz uma chapinha no cabelo, arruma a unha. Eu arrumo a minha unha, irmão. Será que uma mulher não pode arrumar a unha, arrumar o cabelo, pôr uma roupa limpinha para receber o marido, arrumar a mesa, sabe? Colocar uma comidinha, não precisa ser muita coisa, de repente você não tem dinheiro para comprar, mas tudo limpinho, bem arrumadinho, sabe? O banheiro limpinho, ele chega cansado, vai tomar banho, já vê a roupinha dele ali no banheiro, sabe? Você pode achar exagero da minha parte, mas ele chega ali, a roupa dele está ali, ele senta na mesa, tem a saladinha, a misturinha está quentinha, o arrozinho quentinho, o feijãozinho quentinho, sabe? Pode ser uma linguicinha. Ele vai sentar, vai se sentir amado ali pela família. No que ele está comendo, você vai lá no banheiro, pega a roupa suja dele, já põe para lavar, para coarar. Vai lá no banheiro, põe pasta de dente na escova dele, ele vai lá, escova o dente. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Tem familiares nossos que não vêm na igreja porque não vê Jesus na nossa vida. Ele vê programa de televisão, ele vê a pessoa pendurada na cerca falando mal da vida dos outros, pendurado no telefone metendo o pau nos outros, sabe? Teu marido, quando chegar em casa, você que quer ser sábia aos olhos de Deus, tem que pegar você fazendo coisas que agradam o coração de Deus. Aí automaticamente ele vai vir para a igreja. No domingo você não precisa convidar seu marido. Você não precisa ficar pedindo para as pessoas orar. Ora que meu marido tem coração duro. Na verdade, quem tem coração duro é você, que fica pendurado na novela, parece uma múmia em casa, com aquelas bob na cabeça. Assusta qualquer um. Você tem que se arrumar, se produzir, se valorizar, estar em paz consigo mesmo, ouvir louvor o dia inteiro, cuidar da sua casa, dos seus filhos. Quando seu marido perceber, ele vai perceber que dentro da casa há uma unção especial ali. Ora, Apocalipse 3:20 diz: eis que se eu bater a porta, alguém abrir, eu vou cear com ele e ele comigo. Se o anjo do Senhor chegar naquele momento na sua casa que você está assistindo um programa em não conformidade com a palavra de Deus para te abençoar, ele não vai abençoar, ele vai voltar com a bênção para trás. E de repente você está orando há 5 anos aí por um emprego melhor, para poder casar, que tem tanta gente encalhada, é o mino procurando a mina, é a mina procurando o mino, e todo mundo é encalhado, mas está lá pendurado na televisão, não passeia,
não vai num shopping, não vai numa praia, não vai no pesqueiro, não vai no clube, quer dizer, fica encalhado pro resto da vida, não conseguia arrumar namorado nem namorada, lógico, fica lá assistindo 4 horas de televisão por dia, tem que sair, se envolver com as pessoas, mostrar para a pessoa que você é diferente, que você é especial, sabe? Então você tem que viver em sociedade, viver em comunidade. E aí, quando você realmente receber a visita de um anjo na tua casa, ele vai pegar você glorificando a Deus, ouvindo louvor, assistindo televisão também, mas assistindo alguma coisa que preste, assistindo alguma coisa que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz, para poder encerrar, 1 João capítulo 2, e de antemão eu te agradeço muito o carinho de você ter tido paciência de me ouvir, e desafio você a ouvir também o CD Televisão Babá Eletrônica. Na verdade, esse CD, quem manda em sua casa, é uma sequência do estudo, é a parte 2 que fala sobre a influência da mídia. Se você não ouviu, no espelho desse CD que você está ouvindo, tem o meu telefone, você entra em contato para poder também ouvir o outro CD. Eu creio que ouvindo os dois você vai compreender melhor. Até pretendemos no futuro fazer mais trabalhos voltados à influência da mídia no meio do povo de Deus. Eu quero ler agora, para encerrar, 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17. 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Diz a palavra escrita de Deus, para a sua e para a minha edificação. Deixe de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não ama a Deus. Porque todas essas coisas mundanas, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E esse mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Que Deus te abençoe ricamente.